Ó, pessoal, é... É, Oi. posso fazer só uma pergunta? Porque eu perdi a última aula e vi, eu estava estudando a aula gravada. Quando o senhor chegou nas vogais, ó, nas vogais finais da sulfite, essas cinco letras finais, elas são só empregadas no final de cada palavra ou elas têm um Isso. outro uso? Elas são empregadas somente no final. Somente no Ah, ok. final. Somente, tá? Boa pergunta, tá? Essas consoantes finais, né? São chamadas de sulfite. Elas são empregadas somente no final, tá? Ou seja, a gramática, ela não permite que as letras finais, né? Façam parte de outras posições que são consideradas medianas, tá? E etc. Bom, hoje é 22, certo? 22/1, o janeiro está acabando, de 2025, certo? Vamos lá. Bom, eu passei para vocês, tá? Todas as consoantes, desde o Aleph ao Tav. Eu passei para vocês as consoantes finais, já expliquei para vocês como é que é a pronúncia dessas consoantes, como vocês devem trabalhar essas consoantes, a questão do Ain, né? A questão do Aleph, e etc. Tá? São consoantes que não têm nenhuma representação para o latim, então literalmente elas representam as vogais, tá? Ou são modificadas ou transformadas em vogais, no sentido da pronúncia, tá? Agora, tem uma outra questão também que nós vamos trabalhar hoje, tá? É uma maneira de vocês também trabalharem o hebraico. Para quem vai fazer interpretação de texto, uma análise de texto, né? Por exemplo, você está ali numa live, você está em uma, pode ser no Shabat, ou qualquer outro momento que estejam ali estudando, vocês vão poder trabalhar o Taná ou a escritura em si, usando o hebraico, mas isso se dará muito na maneira como vocês vão trabalhar o hebraico. Vocês podem trabalhar o hebraico da seguinte maneira. Vocês têm a escrita, tá? Vocês têm a escrita, ok? Vocês têm a escrita, ou seja, vamos supor, vocês podem pegar uma palavra, uma frase, pode ser uma frase de um personagem bíblico, tá? Digamos que seja, por exemplo, vamos pegar a frase de, vamos pegar ali a frase de Yeshua, né? Uma frase muito conhecida, inclusive é uma frase que faz parte do nosso cotidiano. Para quem não sabe, essa expressão ela é usada no nosso dia a dia, tem as suas outras formas de uso, né? Por exemplo, no masculino, no feminino, tanto na questão do plural, no singular, masculino e feminino, etc.
mas ela tem essa frase, ela é literalmente para determinadas pessoas, tá? Por exemplo, vocês têm aqui a palavra shalom, tá? Pronto. Vocês têm a palavra Shalom Aleichem. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui. Tem o seu Flávio Rocha, né? Seja muito bem-vindo. Somente. Bom, nós temos aí uma expressão, né? Eu coloquei aqui em cima também. Tá? Ou seja, vocês não vão pegar um texto bíblico e vão apenas, né, pegar ele de ponta a ponta e ver o que de fato tem escrito ali, tá? Então, o hebraico, ele é uma porta de entrada. Para quem não sabe, o hebraico é uma porta de entrada. Só que essa entrada, ela é diferente, ela é o sentido inverso, sentido contrário, ok? Não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, mas o fato é que o hebraico, além dele ser essa porta, né, que vocês adentraram, estão fazendo uso de tudo aquilo que o hebraico pode proporcionar a vocês, mas também ele é uma ferramenta muito útil para vocês trabalharem quando se tratar de uma análise de texto, ou até mesmo saber o que de fato aquele personagem quis dizer com aquela frase, com aquela palavra, e assim por diante. A primeira coisa que vocês devem verificar é o seguinte. Vamos trabalhar aqui. Aqui tem uma palavra pequena, uma palavra monossílaba, tá? Talvez não seja uma palavra muito conhecida por parte dos demais, né? Então, o que acontece? Cada letra, senhor Claudino, cada letra, ela tem uma representação, tá? Cada letra tem um conteúdo, é aquilo que o senhor Juliano estava falando anteriormente. Cada letra tem algo específico. E isso será muito útil no uso de vocês quando se tratar do hebraico. Por exemplo, a letra Aleph é uma letra que ela parece oculta. Não sei se vocês já perceberam. Quando vocês pegam ali a Torá, né? Qual é a primeira palavra da Torá? Bereshit. Quem é que veio antes de Bet? Ou Vet? Tanto faz. Quem é que veio antes? O Aleph. Tá? Por aí você já começa a entender que não se trata apenas de palavras, né, em hebraico, e que ali o tradutor teve um esforço tremendo, né, para tirar, ou alguém retirar do hebraico, passar para o aramaico e etc. Como é que isso vai funcionar, pessoal? Ó, o Aleph, ele representa o próprio Eterno, ok? O Aleph representa o próprio Eterno. O Vet, ele tem uma dimensão bem parecida com a do Aleph. A questão é que aqui você tem um traço na diagonal, tá? E você tem duas perninhas. É claro que essa aqui, tá? Ó, são duas perninhas. Um traço na diagonal. Aqui, vocês têm duas bases. Cada base tem um significado, tá, pessoal?
A base de cima, que é a chamada base superior, a base aqui, tá, embaixo, é maior do que a base superior. O que acontece? Essa base aqui, ela, por exemplo, o verte ou o bet, a abertura dela vem para cá, ó, para a direita, sentido esquerda. Direita, sentido à esquerda. Vocês estão entendendo? Então, vocês podem olhar e dizer assim, são apenas letras, é apenas um alfabeto consonantal, que não passa disso. Mas lá no fundo, senhor Flávio Rocha, existe muitas coisas que vocês podem entender, ou poderão entender, né? Conforme o tempo, conforme a dedicação e assim por diante, tá? O Aleph aqui, ó, representa a força. O Eterno diz, né, que ele é a força. Ele dá a força àquele que está cansado, né? O livro de Yeshayahu, o Navi Yeshayahu, ele diz que o Eterno nem se cansa e nem se fadiga, ok? E ele diz mais, e ele dá força aos que estão cansados, ou mais ou menos isso, alguém que está ali, digamos, numa corrida, e aí ele acaba cansando, fadigando. Os jovens se cansam, né? Mas todavia aqueles que têm, que possuem o Eterno, as suas forças, elas serão renovadas como águias, né? Enfim, então o Aleph representa o próprio Eterno, ou seja, o Aleph é a força, ok? O Aleph é a força. Da força, nós temos o boi, né? A força. Nós temos também o líder, ok? Nós temos também o chefe, o líder, força e etc. Por outro lado, nós temos a letra V, tá? Então, aqui eu formei a palavra pai, Av, tá? Av, pai, em hebraico. Aí eu pergunto para os senhores, o que significa Av? Aí vocês vão dizer assim, a palavra Av significa pai em hebraico. Tudo bem, significa pai em hebraico. Mas a questão é, o que significa então a palavra pai em hebraico? Ou seja, não é uma simples palavra. O significado direto, tá? É isso aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque a letra verde, aqui, tá? A letra verde, ela significa o quê? Ok? Significa família, casa, tenda e lar. Ok, pessoal? Nós temos uma palavra monossílaba que contém o quê? Duas letras. Duas letras. Das duas letras, nós podemos, né, trabalhar o quê? A posição de cada letra, ok?
a posição de cada consoante, tá? Sabendo da condição de cada consoante, nós podemos chegar a um determinado contexto. Ou seja, o eterno é aquele que fortalece, é aquele, né, que dá força, que fortalece, é aquele que conduz, é aquele que guarda, é aquele que comanda, aquele que zela, que protege, e por aí vai. Ou seja, por que o povo de Israel nunca foi destruído? Ele perdeu batalhas, mas nunca foi destruído. Por quê? Porque quem está no comando, senhor Claudino, é o Aleph, que é o próprio Estou ouvindo. Eterno. Ou seja, É interessante. só um minuto. As duas pontas aqui, ó, as duas pontas aqui é Yehudá, e Efraim, certo? Ou seja, o judeu natural e o judeu enxertado. Entendeu? Olha só, tá? Só isso aqui dá uma aula. Sabia disso? Vamos lá, senhor Claudino, prossiga. O que eu ia comentar é que existe até livros só falando sobre isso, sobre o mistério do Aleph. E quando a gente começa a estudar as escrituras dentro do contexto judaico, a gente vê, né, várias linhas de pensamento falando sobre o Aleph. O senhor agora mesmo falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que o Aleph é o próprio Eterno, e faz todo sentido, entendeu? Que é uma letra que tu não consegue definir ela, a imensidão dela, né? Ela é uma letra misteriosa. Então ela tem sentido comparar, ela simbolizar o próprio Eterno. Tanto é que o próprio ali no livro de Yeshayahu, o próprio Eterno, ele diz: eu sou o primeiro e sou o último. Primeiro e o último. Tem muitas coisas que vocês poderão aprender através do hebraico. Agora, é claro, nem tudo vai ser passado para vocês, porque se fosse para passar tudo, põe anos aí. Entende? Entende? É anos. Então, é muita coisa. É muita informação. Por incrível que pareça. Olha só, tá? Agora, quem é esse bem aqui, ó? Ó. Tá? Alguém que sustenta. Tá? Esse é o Daguesh? Não. Daguesh passou longe. Tá? Mas, enfim. Então, vamos lá. Então, eu tenho a palavra Av, que significa pai. Av, pai, tá? O Aleph é a força, né? E o Bet significa tenda, casa, família, lar e etc. Ok? A mesma coisa acontece aqui. Aqui nós temos uma frase codificada. Vocês podem olhar aqui, senhor Flávio Rocha dizer, não, aí está escrito Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, que significa o quê?
paz seja convosco. Ou sobre vós, paz seja sobre vós, certo? Mais uma pergunta. O que significa Shalom Aleichem? Será que é só isso aqui? Será que Shalom Aleichem só quer dizer paz seja convosco? Sempre que... dá licença aí, posso fazer um comentário, professor? Pode, fica à vontade. Quando a gente estuda, isso eu tenho estudado agora, é bem complexo. Mas eu até sempre falo isso quando eu faço algum vídeo aqui pro canal. A Torá, ela é um código divino, né? E por conta dessas letras aí, das letras quadradas. Então, quando a gente lê Shalom Aleichem, aí é normal, é Shalom Aleichem, mas quando a gente vai pro hebraico, essas letras quadradas aí que o senhor tá escrevendo, sempre esconde algo mais aí. Isso aí é fato. Por isso que a Torá, ela não é um livro qualquer. É que nem o MMC ao quadrado, né? Tudo que está relacionado ao universo, massa, energia, tá nesses quatro a 5 caracteres. Aquilo ali é só um código para tu entrar num mundo infinito. A Torá, ela não é um livro, ela é um código. Então, obviamente aí, Shalom Aleichem escrito em hebraico, aí existe um mundo aí de possibilidades, de caminho, de coisas que vai... Os rabinos explicam isso bem, mano. Isso que me fascinou para estudar o hebraico, para estudar a Torá, os parachute, é isso aí. O que acontece? A pessoa natural, ela de fato ela vai olhar para isso aqui e ela vai procurar entender o que significa isso aqui. Aí ela vai se deparar com isso aqui. Paz seja convosco, ou paz seja sobre vós. Fato é que não é apenas isso aqui. Quem usou essa frase, estava, digamos, se referindo à própria Torá. A própria Torá. Entende? Mas como é que quem usou essa frase estava se referindo à Torá? Muito simples, muito simples. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Paz seja convosco, paz seja sobre vós. Tá? Essa é uma mensagem literalmente. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Boker Tov. Hashem mevarech otanu. Ok? Shalom Aleichem, paz seja convosco, paz seja sobre vós. Boker Tov, bom dia. Pode ser Shelohim, Shelokim, Hashem, ou Ivarei Otano, né? Ou seja, paz seja convosco, né? Bom dia, que o Eterno nos abençoe, ou vos abençoe, e assim por diante, usando de forma no plural, tá? Literalmente. Agora, tem uma outra questão. Vamos lá. Pronto. Tirei o Vav, né, o Golem Vav. Agora eu tenho a palavra Shalem. Shalem. A palavra Shalem, ela é a raiz da palavra Shalom. Shalom significa olá, paz, né? Plenitude,
palavra shalom significa bem-estar, saúde, etc. Um mundo de coisas. Então, a palavra shalem, ela é a raiz da palavra shalom. Agora, o que significa a palavra shalem? Shalem significa completo. Ok? Shalom significa paz, bem-estar, saúde, né? Se for para o nosso hebraico moderno, é olá, adeus, tchau, oi, né? Enfim. Mas shalom, paz. A raiz da palavra shalom, que é shalem, significa completo. Então, o personagem que usou a frase, ele está dizendo Shalom Aleichem. Shalom Aleichem significa sejam completos. Sejam completos. Sejam completos. Completos por quem? Por qual motivo? Por quê? Vamos lá. Se eu colocar aqui, eu vou apagar aqui, tá? Para não atrapalhar o entendimento de vocês. Então, vamos lá. 370. 100. 160. 170. Ok? Trezentos e setenta mais 170. Quanto é que dá? 77, 14. Opa. Vai 1. 70. Tá aqui. 77, 14, vai 1. 4. 540. 540. Olha lá. 540, você vai pegar isso aqui, vai dar 9. Tá? 9 é a raiz. 9 é a raiz da palavra emet, que significa verdade. Muito bem. Agora, aliás, eu fiz sem usar o VAV, né? Eu fiz sem usar o VAV. Vou fazer com o VAV agora. Vou colocar 6. Vamos lá. 300, 330, 70, 376.
Pronto. Olha só. Sem o Vav, que seria Shalem, deu 540, né? E tal. E aí, a raiz 9, que significa verdade. Olha só como é que é as coisas, tá? Aonde nós vamos chegar com a frase Shalom Aleichem? Vamos lá. Pronto. Simples, eu vou repetir aqui, né? Então, 5 e 4, 9. 9. 9 e 6, quanto é que vai dar? 15. É isso? Espera aí. Deixa eu ver onde é que eu estou. Onde é que eu estou? 70, 30, 10, 20, 40. Deixa eu ver. 170. É isso? 170 mais. Ok. Agora vai. Sabia que tinha algo errado aqui. 6 e 6. 6 e 6, 12. Vai 1. Tá? 7 e 7, 14. Com 1, 5. Ok? Vai 1. 3, 4, 5. Não. Peraí. 376. 376. Aqui. 70. 100, 110, 150, 170. É isso aqui mesmo, aqui. É isso mesmo. Aí eu tiro aqui, 170, ok? Não é uma ciência inexata, ela tem que ser exata. Então, vem o 6. 77, 14. Ok. Vem 1 para cá. Certo? Então, 3, 4, 5. Vamos lá. 5 e 6. 5 e 6. 11. 11. 5 e 6, 11. 11 com 4 vai dar? Aí você vai pegar esse 1 mais o 5. Tá? Pegar 1. Você vai pegar 376, né? Primeiro eu fiz com 370, tá? Daí, tirei o VAV. Aliás, sem o VAV. Agora eu fiz com o VAV. Aí deu 376, certo? Mais 170.
570. E aí você vai fazer uma gematria bem simples aí, tá? Ou seja, vai dar 546. Esse 546, ele pode ser uma outra palavra, tá? Só que nós não vamos entrar nesse mérito, ok? Por incrível que pareça, uma simples frase, tá? Ela pode ser o quê? Literalmente, paz seja convosco, paz seja sobre vós. Só que existe códigos por detrás daquela simples frase que muitas das vezes nós usamos no nosso dia a dia, a palavra Shalom Aleichem. Então, isso aqui é uma linguagem, isso aqui é uma leitura, né? Isso que nós estamos fazendo aqui também é outra leitura, tá? Muitas das vezes, o texto se refere ao texto literal, usando as letras quadráticas ou coisa do tipo, né? Ou cursiva, imprensa ou quadráticas, e pode estar se referindo também a números, sendo que números também é uma linguagem. Por outro lado, esse 546 aqui pode ser uma outra frase, pode ser uma outra palavra que esteja atribuída à palavra Shalom Aleichem. Então, tem muitas coisas que nós podemos destrinchar. Como é o básico, então, não vamos entrar a fundo. Mas olha só, 6 e 4, 10. 10, 15. Aí você vem e faz isso aqui, ó. 1 mais 5 é igual a 6. 6 está se referindo ao sexto milênio. Sexto milênio. 6 milênios. 6 milênios. Ou seja, nós temos o número 6, ou seja, 6 é o número de uma letra. 6 é o número de uma letra. Quem é essa letra? A letra Vav. Tá? A letra Vav. A letra Vav, para quem não sabe, é uma... Como é que nós podemos dizer? Não é uma estaca. Não é uma estaca. É um madeiro. Só que ela tem duas pontas. Viu, senhor Claudino? É como duas se fosse um... Ela parece uma bengalinha, né? Exatamente. Por aí, ó. Duas pontas aqui. Duas pontas. O 6 equivale ao Vav, que é a letra de número 6, que tem duas pontas. Essas duas pontas, elas representam aqui, ó. Tá? Gente, se formos entrar a fundo aqui, nós vamos, tá? Muito além. Mas a questão é, 6 equivale... Oi. Mas tem uma maneira de se escrever o Vav que ele só tem a ponta em cima, né? Embaixo ele é reto, não é isso? Na verdade, o Vav, por mais que ele... O senhor se refere a isso aqui, não é isso? Não, ele vem, ele... Isso, exatamente. É um Vav aí, não é? O que acontece existem situações
e outras situações. Todavia, no teclado de vocês, ele vai aparecer assim. Tá? Ok? Em outros casos, ele aparece assim. Eu não identificaria só um risco como um VAV, então estou aprendendo mais um aqui, entendeu? Para mim, um VAV é o primeiro lá que só fez. O que acontece? Esse risco aqui não é apenas um risco, ok? Pode ter algo muito grande em cima disso aqui. É a mesma coisa quando você tem esse traço bem aqui da letra V, ok? Esse pequeno traço aqui, senhor Claudino, ele pode ser aquele tio que está se referindo em Matitiarro 5:18. Entendeu como é que funciona? Como é que... Ou seja, quando ele está se referindo seja completo, o Pai seja convosco e seja completo, ele está se referindo que ter a verdade. Ter a verdade. Ter a verdade. Essa verdade aqui nada mais é do que a própria Torá. Entendeu? Por isso que Yeshua diz o seguinte, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem é a verdade? A própria Torá. Agora, tem uma outra questão aqui também, que eu estou tentando me lembrar que ela vai ser mais enfática. Eu estou tentando me lembrar que aonde é que está que a raiz é 5. Que a raiz é 5. Que vai dar para os 5 livros da Torá. Eu estou tentando me lembrar aqui. Inclusive, eu já dei essa aula uma vez, falei sobre essa questão. E o que acontece? Isso é uma forma de vocês interpretarem o próprio texto, a própria fala, né? E tudo que vocês puderem fazer, a questão do hebraico, usando as letras, a priori que vocês podem olhar e dizer assim, são apenas letras. Na verdade, não são apenas letras, elas têm algo muito, muito rico por detrás, né? Não são apenas letras, algumas coisas assim, tem algo muito grande, tá? Agora eu estou tentando me lembrar aqui. É aqui que eu estou querendo trabalhar. 40, 6, 30, 300. 70, 30, 10, 20, 40. Então vai dar 376, né? 376 mais aqui 70, 100, 110, 130. 130 com 40 vai dar 170. Pois é, mas tinha outra aqui, eu não sei se foi com uma outra palavra, né? Uma outra palavra que o total deu 5. E esse 5 aqui era a representação numérica da própria Torá, que é os 5 livros. Ok? Mas eu vou verificar eu tenho esse estudo, e aí eu vou abordar ele para vocês. Então, vejam bem, pessoal, todos que estão na sala, uma simples palavra, uma simples frase, ela parece ser muito simples, mas por detrás daquele texto, por detrás daquela palavra, daquela expressão, que parece não ter fundamento, mas lá no fundo, pessoal,
ela tem fundamento. Por exemplo, quando Ravino Abraham diz assim, ó, aparta-te de mim, quando ele diz aparta-te de mim, aquilo ali não foi uma simples palavra, uma simples frase, uma simples, digamos, uma simples ideia de que você está perdoado, mas afasta-te de mim. Você pode procurar a campina e eu vou para cá, para o deserto. Ou você pode ir para o deserto, para os carvalhais de Manre, ou eu vou para as campinas. O fato é que você vai para a direita e eu vou para a esquerda. O fato é que eu vou para a esquerda e você vai para a direita. Você toma o caminho pela qual você vai escolher, ou quer escolher, ou já escolheu, de fato, não sei. Existe algo ali na frase. Essa frase, ela tem algo muito grande, né? Ela, pegando em números, a raiz dela, numérica, vai dar 490. É a mesma coisa de quando Kefa pergunta para Yeshua, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7, e o Mashiach diz, não digo 70 vezes 7, mas 70, eu não digo 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Né? Ou seja, devemos perdoar 490 vezes? Não. 490 não se refere ao número de vezes que você deve perdoar. Mas tem algo por detrás ali daqueles 490. Querendo ou não, pessoal, você tem a questão literária, você tem a questão quadrática, você tem a questão da escrita, mas por detrás dessa escrita você tem outras formas de interpretação. Uma coisa vai puxar a outra, até que você passe a entender o real sentido do texto. O problema, qual foi o problema maior de quem tentou traduzir a Bíblia? Eu não digo a Bíblia, mas o Tanar hebraico. É que passou longe de tudo isso aqui. Acredito que os tradutores não tiveram acesso. Isso foi um problema, porque somente o povo de Israel que tem acesso a essas informações. Ok? Tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguma observação? Oi. Só observação. Nessa soma de 1 mais 5, que é igual a 6, o senhor referiu-se ao sexto milênio. Mas o sexto milênio já encerrou. Nós estamos começando o sétimo. Então, o Eterno nos deu 6 milênios para viver essa vida. Não é isso, não? Que não, o Mashiach dá para voltar no sétimo milênio? Não, 6 milênios significa... estamos no ano 5.700, conforme a contagem, não se sabe se é essa contagem, mas aqui está, aí, né, é 5.780 e 85, se não me engano, 5.785, tá? 5.785. O que acontece? Muitas coisas vão acontecer nesse sexto milênio, do sexto para o sétimo, tá? Do sexto para o sétimo. Do sexto para o sétimo, tem um texto que fala que o dragão, né, alguma coisa assim, ela vai ser preso. Vocês já leram esse texto? A se refere a Yetzer Hará, tá? Ela vai ser presa. E aí o que vai acontecer? Entra o período do sétimo milênio, que é o reinado do Mashiach. O oitavo é a redenção, o nono, que é a eternidade.
Ok? Mas não foi longe, tá? Não foi longe. Quando eu tirei o Vav, eu usei a palavra Shalem como escudo. Ou seja, eu entrei aqui, ó, e deu. Ó. Ou seja, o que completa o homem é isso aqui, ó, tá? É aqui. Porque quem tem, ela, de fato, tem o quê? Tá? Certo? Deu para entender ou não? Ficou alguma dúvida? Moré, Oi. é só uma observação. O senhor está comentando sobre a questão do número 5. Da mesma forma que na palavra shalom, o senhor fez uma subtração do vav para poder chegar na palavra shalem, em Alehem, não poderia subtrair o iod, que também é uma letra do tetragrama, para poder chegar nesse número 5? Matematicamente, é a única forma de poder chegar. Pode. Você pode, digamos assim, duas coisas podem acontecer. Você pode pegar o 15, esse 15 você vai poder multiplicar, subtrair, somar e dividir. Entendeu? Por exemplo, se eu fosse, deu 15, né? Deu 15. O 15, se eu fosse pegar o 15, multiplicar por 3, né? Certo? Não posso fazer isso porque é maior. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer direto. Entendeu? 5 vezes 3, 15. Aqui. Ou seja, o que nós temos é o número 5. Esse número 5 não foi assim que eu fiz. Eu estou tentando me lembrar como foi que eu fiz que deu isso aqui. Não foi assim. Mas dá para fazer assim também. Você pode pegar esse 5 e pode dividir por 9, pode dividir ou até mesmo dividir também, multiplicar e etc. E assim por diante. Aqui, só nesse total, dá uma outra palavra aqui, que é assim que vai. Ok? Se tirar a letra iod. Tirar a letra Yud? Não, a letra Yud não tem como tirar. A letra Yud. Por quê? Porque ela é uma consoante. Né? Isso aqui indica, ó, isso aqui indica plural. Isso aqui é um prefixo pronominal, tá? Prefixo pronominal. Ou seja, plural. Isso aqui é masculino, tá? Se eu colocar o num, é feminino. Aleje, mas é feminino.
tá? Então, masculino. Porque ali tinha apenas os emissários, talmidim, né? Alunos, etc. Tá? Alechem, shalom alechem, shalom alechem, shalom alechem, alechem. Ou seja, sílaba maior está aqui, tá? Essa aqui é a sílaba menor. Sílaba menor no sentido de se tratar de uma vogal breve, tá? Que é o próximo assunto que nós vamos trabalhar. Então, shalom alechem, ok? Mas, da primeira vez que eu fiz, deu aqui. Pegando aqui, que deu 540, né? 540, aí ficou a verdade. Ela é feita, ou ela é construída com Aleph. Aí, olha só, uma coisa vai puxar a outra. Para nós terminarmos. Aqui tem um código, tá? Aqui tem um código. Cada letra tem um código. Aqui representa o eterno, aqui representa men, água, mar. Aqui representa aliança. Então, aqui tem um código. Entende? Olha só. Isso aqui é muito rico, gente. Se eu for trabalhar isso aqui, entende? Uma coisa vai puxar a outra. Tá? Isso pode acontecer entre palavras e números, e pode acontecer entre números, letras e números, números e letras. Tá? É uma questão que isso aí deve ser dado com muitos detalhes, né? Para vocês perceberam que o tempo voou, né? Quando eu olhei já era 8h10, são 8h16, o tempo evaporou. Isso é uma coisa que vai envolver números. E eu espero que os demais alunos não venham estranhar. Mas isso aqui é o hebraico bíblico, tá? Isso aqui é muito profundo. Agora, isso aqui é o básico, tá? Isso aqui é básico, 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 básico. Isso aqui é só básico. Nada do que eu passei aqui são níveis bem mais profundos. A não ser que eu chegue com um de vocês e pergunte assim: quantas letras nós temos aqui no Bet? Quantas letras nós temos no Aleph? Né? Quantas letras nós temos no Vav? Quantas letras nós temos no Tav? Quantas letras nós temos no Shin? Aí era outra situação, aí era bem mais complexo, né? Vocês iam dormir de cabeça quente. Ok? Vamos terminar? Aí na próxima aula, só que a gente pode trabalhar no grupo lá do WhatsApp, tá? Aí na próxima aula, nós vamos adentrar na gramática, tá? Nós vamos adentrar na gramática, ok? Nosso próximo assunto vai ser eu vou até olhar o material que eu enviei para vocês, como é que aparece lá, tá? No material de vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê?
ver como é que aparece aqui. Módulo 1, né? Aí tem a escrita, né? As palavras, introdução e preliminares da língua hebraica, tá? Aí nós vamos adentrar nos pontos massoréticos, tá? Aí nós vamos trabalhando isso aqui passo a passo, ok? Lembrando que, pessoal, nós vamos trabalhando essa questão dos pontos massoréticos, nós vamos estar trabalhando também as consoantes, porque nós vamos precisar trabalhar muito, e também vamos trabalhar a pronúncia, tá bom? Ok? Certo? Aí eu peço que vocês deem uma lida no material, tá? Esse módulo 1 e esse módulo 2. Ok? A forma, o nome e a transliteração nós já trabalhamos, né? Aí tem a questão do VAV, aqui as guturais, né? A pronúncia nós já trabalhamos, né? Quem são as guturais? Aí eu peço que vocês deem uma lida, tá bom? Nesse módulo 1, módulo 2, módulo 1, módulo 2, tá bom? Alguém já consegue fazer a bênção sacerdotal, a Bikat Konim? Alguém já consegue? Ninguém? Senhor Juliano, senhor Claudino, senhor Gilder? Eu não consigo, não. Tá. Lembrando que nós vamos trabalhar a leitura, tá bom, pessoal? Vamos trabalhar isso aí. Yevarecha Hashem veishmerecha yer Hashem panavelecha vihunek Isar Hashem panavelecha veyasem lecha shalom. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante seu rosto e te dê a shalom, te dê a paz. Shalom, leitraot. Tchau, tchau. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Shalom, shalom, professor. Obrigado. Shalom. Tchau, tchau.